Hoje nós estamos na região do Barreiro, em Belo Horizonte, para contar um pouco sobre a história de uma paróquia que é composta por uma rede de comunidades. É a paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho. Instalada em 26 de abril do ano 2000, a paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho é composta por 3 comunidades. E para saber um pouco sobre essa história, eu converso agora com o padre Ismael Rocha Vieira. Padre, eu gostaria de saber, então, são 3 comunidades, uma história que começa um pouco antes, não é isso? Exatamente, Ana Flávia. A nossa paróquia ela é oriunda da paróquia Cristo Redentor, no ano 2000, do processo de divisão. Então, ficamos com 3 das comunidades de origem de lá, e formou-se então a paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, criada em 26 de abril do ano 2000 e instalada em 25 de novembro do mesmo ano. E por que Nossa Senhora do Bom Conselho? Então, Nossa Senhora do Bom Conselho é uma devoção própria dos padres agostinianos, responsáveis pela paróquia Cristo Redentor, que na divisão desejaram homenageá-la, pois não havia ainda na arquidiocese uma paróquia com esse título, dando então, em conversa com o arcebispo atual naquele momento, esse desejo de colocar Nossa Senhora do Bom Conselho, e assim foi feito. É uma santa italiana, né? Assim como os agostinianos. Exatamente, de origem italiana, ela tem um santuário muito famoso e o Papa João Paulo II tinha uma devoção grande a ela também na Itália, e os agostinianos resolveram trazer, e é uma das poucas paróquias que existe no Brasil, apenas são 4. Então é uma paróquia nova, né? São 17 anos, mas eu imagino que teve uma relação de afetividade desde o início construída pela comunidade aqui em volta, né? Como que é? Exatamente. Os nossos paroquianos são de origem do interior de Minas. E aqueles mais próximos, pertencentes às nossas cidades da diocese, também têm uma formação interiorana. Então, a relação com Nossa Senhora, com as comunidades, com as primeiras comunidades, vai se formando justamente a partir da religiosidade que eles trazem do interior. E criou, então, essas comunidades a partir da experiência de cada um, querendo também fazer um caminho de fé aqui na grande capital. E interessante que, além de Nossa Senhora do Bom Conselho, aqui tem Jesus Operário, né? Isso. Que também não é uma figura muito comum, né? Por que essas escolhas? Pois é, essas escolhas vêm da formação justamente do Barreiro, que é uma região de operários, de pessoas que têm uma história ligada à indústria, ao desenvolvimento de Belo Horizonte. E aqui especificamente porque a comunidade se tornou uma comunidade que foi construída a partir da participação popular das pessoas. Bom, padre, então vamos conhecer um pouco mais da história da paróquia e das pessoas que fazem a paróquia. Vamos lá. A primeira comunidade é a comunidade Divino Espírito Santo. Ela começou por volta do ano de 1975. Um grupo de pessoas resolveu criar um círculo bíblico. E essas pessoas se reuniam para estudar a palavra, depois começaram a surgir rezando o terço, começaram a sentir a necessidade de celebrações, de reunir mais pessoas. Foi então que, como já havia muita gente participando desse círculo bíblico, e a paróquia mesmo ficava longe, a igreja ficava longe, solicitaram, né? E a paróquia Cristo Redentor assumiu a comunidade, fazendo dela a comunidade Divino Espírito Santo. Com o passar dos anos, a comunidade foi crescendo, até que em 2000, né, a paróquia Cristo Redentor já contava na época com 14 comunidades. Estava pesado para os padres. Então, a diocese resolveu dividir essa paróquia. E a nossa, junto com mais 2, se tornou a paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho. Paróquia para mim, comunidade para mim, excede essa história de comunidade, eles lá, eu cá, é a minha família. A gente passa tanto tempo juntos que é uma família. A gente sente as dores do amigo, do irmão da gente, que está sofrendo,
como toda família tem desavença? Tem, claro. Mas a gente contorna com amor, com boa vontade, com sofrimento, mas contornando sempre. O trabalho do plantão do dízimo, o que é? A gente, primeiro, de conscientizar as pessoas que o dízimo é uma contribuição, não é um pagamento. Tem pessoas que até hoje acham que o dízimo quase funciona como se fosse uma prestação. E o trabalho nosso é de recolher as ofertas, tanto do dízimo quanto as coletas durante a missa, e todo esse montante a gente passar para o padre já tudo separado para ele saber o que é de coleta, o que é de dízimo, para ele prestar contas com a mitra. A gente nota-se que, à medida que o tempo vai passando, as contribuições vêm aumentando e, assim, as pessoas não encaram aquilo como uma obrigação, né? Encaram mesmo aquilo como uma contribuição. O EJC surgiu a partir do apadrinhamento da nossa igreja, que era a nossa paróquia Cristo Redentor. Eles viram que eles tinham uma necessidade muito grande, porque muitos jovens nossos estavam sempre lá fazendo inscrições e querendo participar do EJC. Pela quantidade grande de inscrições, eles conversaram com o padre Ismael, apresentaram para ele o encontro e sugeriram a gente fazer um apadrinhamento da nossa comunidade, da nossa paróquia, para a gente criar o nosso EJC. A gente também trabalha, ajuda na comunidade São Pedro e São Paulo. A gente toca lá os domingos, a gente participa das barraquinhas, das festividades e do mais que a comunidade, das necessidades que a comunidade tem. Fazemos também trabalhos sociais com os jovens, arrecadação de alimentos, de roupas, visitas a asilos e pessoas carentes, moradores de rua. Então a gente desenvolve justamente para mostrar ao jovem qual é a realidade que a população da nossa comunidade, da nossa paróquia, do nosso bairro tem. Passei a ser coordenadora desde 2005, quando a dona Eva foi embora, aí o padre Antônio assumiu a paróquia, né? Aí eu fiquei ajudando nessa parte. Tinha missa campal, ele fazia missa para o pessoal campal. Então tinha um apoio, aí tinha outros grupos, né, da igreja que ajudavam a participar, a fazer essas celebrações. Hoje a gente ainda tem uma comunidade com um pouco de dificuldade. A gente não tem um espaço para poder fazer uma igreja, uma capela. Aí a gente celebra num salão alugado. É um espaço pequeno, mas assim, a gente continua resistindo, né? Até um dia que a gente vai conseguir ter a nossa capela. O nosso pároco, o padre Ismael, ele reuniu um grupo de paroquianos para nos ensinar italiano. E esse mesmo grupo, em forma de agradecimento pela dedicação dele conosco, pela tranquilidade de nos ensinar, de respeitar o tempo de cada aluno, nós resolvemos homenageá-lo no dia do aniversário dele com uma música. E foi surpresa, assim, nós ensaiamos durante pelo menos assim, uns 4 meses, escondida, e para ser uma surpresa mesmo para ele. Foi a partir daí que surgiu o coral. Aí nós apresentamos no Natal, a comunidade gostou muito. Depois nós tivemos o prazer de receber Dom Valmor na comunidade, apresentamos para ele também. E a nossa última apresentação foi em honra a Maria, os 300 anos de Aparecida. Hoje você conheceu um pouco mais sobre a história da paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, que fica na região do Barreiro, em Belo Horizonte. E o programa de hoje foi sugerido por um dos nossos telespectadores, o Leonardo Almeida. Mande você também a sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 31 99642 8473. Eu te vejo no próximo programa. Até lá!